Agora sim. Boa tarde, Dito, Juliana. Obrigada por vocês participar dessa live. Vai ser muito bom essa fala que a gente vai ter hoje à tarde. Queria dar boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando e também pedir o Dito para falar um pouco quem é o Dito e depois a Juliana falar quem é ela. Que eu sou suspeita em falar quem são os dois, que eu amo os dois. Então, tudo bom, Lia? Lia Esperança, né? Gostei do seu sobrenome, Lia, né? Isso. E não, porque você de fato é esperança para muita gente, né? Esperança porque eu tenho acompanhado a sua luta, Lia, né? Nesses últimos 10 anos, né? Desde 2010, eu acho, 2009, 2010, né? 10, 11 anos que nós temos acompanhado, tanto eu como a Juliana, né? E depois que eu te conheci, né? Quando eu encontrei a Juliana também nessa luta, foi mais ou menos nesse período. Uma das primeiras coisas que eu falei para a Juliana, ela pode falar, eu falei, você precisa conhecer uma pessoa, né? E conhecer uma comunidade, né? Chamada Vila Nova Esperança, né? E ela se encantou quando conheceu também a Vila Nova Esperança, e depois ela pode contar um pouco toda essa relação também com vocês, Lia, com o seu trabalho e com a sua luta, né? E você pediu também para que eu pudesse me apresentar, né? Então eu sou o Dito, né? Sou advogado popular, militante também do movimento social de moradia, né? Atua na União dos Movimentos de Moradia desde a fundação, né? Desde os anos 80, né? E milito, né, no movimento popular, sou coordenador da Central de Movimentos Populares, né? A CMP que a Lia também acompanhou há algum tempo, né? Sim, e acompanho disso. Então, mas falo participando mesmo efetivamente das reuniões, né? Esteve participando conosco há algum tempo das reuniões, né? E eu queria me apresentando, Lia, dizendo que essa luta nossa, né, pelo direito à moradia, pelo direito à cidade, tem sido uma luta muito difícil, né? Especialmente nesse momento da pandemia, né? Os dados, né, são alarmantes, né? Hoje acabamos de receber aqui uma notícia muito triste, né? Mais um amigo nosso, né, um padre, né, Padre Gustavo, acabei de receber a notícia aqui, ele estava no interior de São Paulo, né, e faleceu pelo Covid-19, pelo coronavírus, né, hoje, né, e nós já perdemos muitas pessoas nesse período, né, muitos amigos, né, nas nossas comunidades, com a pandemia da Covid-19, né, com o coronavírus, né. Isso então para nós é um momento difícil e temos perdido muita gente também nas comunidades, né, nas regiões mais pobres onde a gente trabalha, né. Eu tenho trabalhado há muitos anos, né, e você sabe, né, a Juliana também, né, nós temos acompanhado muito a periferia de São Paulo, né, aí a região da Brasilândia, né, onde está duramente atingida também pela Covid. Nesse momento tem acompanhado bastante também as comunidades lá da Zona Sul, da região do Grajaú, Parelheiros, né? Região do Campo Limpo também, e estamos vivendo esse momento muito difícil. Além do problema da pandemia, né? Nós temos também, né, as comunidades nossas, temos muitas comunidades ameaçadas, né? De reintegração de posse, de despejo, né, de remoção forçada, né? A denominação não importa, mas o efeito é o mesmo, né? As pessoas perdendo as suas casas, né, nesse momento da pandemia. Ou por causa do ônus excessivo de aluguel, porque as pessoas não estão conseguindo pagar o aluguel, porque o impacto, né, da pandemia, né, gerou, né, um enorme exército de desempregados. Nós já estávamos vivendo esse impacto social por causa desse governo, né, Bolsonaro, nesse desgoverno, né, e nós já vivíamos uma situação muito triste, né, 12 a 13 milhões de desempregados no Brasil, né, mas o impacto da pandemia deve atingir, do ponto de vista social, no produto interno bruto do Brasil, Lia, né, Juliana, né, podemos chegar aí a cerca de perda de 20% do PIB, do produto interno bruto. Isso pode chegar a um desemprego ainda nesse ano de 2020, talvez no início de 2021, né, de 15, 16, 17 milhões de pessoas desempregadas, né. O dado da informalidade, Lia, né, é alarmante, né, 40 milhões de pessoas na informalidade, né, então nós estamos vivendo uma situação muito difícil, e quem está trabalhando nesse momento perdeu renda, porque os patrões, né,
em função, né, da queda e do impacto econômico da pandemia, também está descontando. Tem gente, certamente, aí na comunidade, você pode conversar, né? Na Vila Nova Esperança, onde você acompanha, né? Muita gente que não perdeu o emprego teve um desconto, né? Os patrões falaram, olha, tudo bem, vamos manter o emprego, mas nós vamos descontar 30%, 40%, 50%, né, do salário da pessoa. E isso gerou, né, uma dificuldade, né, em relação ao, né, ao pagamento de aluguel, e isso ampliou muito as ocupações de terra nesse período. Ou o aumento também, né, da população em situação de rua. Então é alarmante, né? Basta caminhar lá no centro de São Paulo, né? Tem um companheiro nosso, que é o seu Robson, né? Que fica ali no centro de São Paulo, oferecendo, né? Inclusive numa parceria com o MST, marmita, né? Agora eles estão lá no Sindicato dos Bancários nesse período, né? Marmita para a população em situação de rua. A fila é quilométrica, né? E o padre Júlio Lancelotti também fazendo aquele trabalho ali na região da Cracolândia e ali também na catedral, ali na Igreja do Povo da Rua, ali na 25 de janeiro também. O número é enorme da população em situação de rua. Então, é o impacto, né, dos despejos, das pessoas que não conseguem pagar o aluguel, né? Por isso que nós estamos numa campanha nacional, né? Depois eu quero contar um pouco para vocês, né? Essa campanha chamada Despejo Zero, né? Para tentar barrar os despejos e as remoções, né? Temos conseguido, né, por causa da campanha, algumas vitórias, mas elas são muito pequenas, né, diante do quadro, né, de violência das remoções que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, né? E em São Paulo, principalmente, né, que é a cidade, né, vamos dizer, mais rica do país, né, onde tem, né, vamos dizer assim também, do ponto de vista administrativo, político, econômico, também é a cidade mais importante do nosso país, né, onde deveria, então, haver, né, uma preocupação social maior, né? Mas, infelizmente, nós temos um prefeito, né, que não está preocupado com o nosso povo, e nesse momento da pandemia, né, ele propôs, por exemplo, remover as famílias que estão ali na região da Cracolândia, né? Está propondo uma parceria público-privada, né, lá na região norte de São Paulo, aqui na região norte de São Paulo, né, que pode remover mais de 6 mil famílias. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Você, Lia, nós estamos torcendo por você, né? Chegando à Câmara Municipal, né? Estamos ainda na pré-campanha, mas né, a partir aí da campanha eleitoral, né, da campanha oficial, você chegando à Câmara Municipal, você vai ter muito trabalho, né, para enfrentar, né, essa agenda, né, que é uma agenda, né, que, né, hoje, né, coloca muita dificuldade para o nosso povo. Espero, né, que na prefeitura do ano que vem, né, a gente tenha prefeitos, né, comprometido com a nossa luta, né, comprometido com a nossa agenda popular, né, e que seja mais fácil, né, para você poder atuar como vereadora na Câmara Municipal. Mas, se não, você vai ter também muito trabalho. Mas como a gente sabe da sua combatividade, né, a gente sabe que você vai ser também uma guerreira lá na Câmara Municipal. Então, era isso que eu queria preliminarmente dizer, né, deixar esse abraço para Vila Nova Esperança, para todas as comunidades que estão acompanhando a tua luta e as pessoas que estão te ajudando nesse momento, né? E dizer para você, né, que nós estamos olhando, né, com muita esperança, né, o seu caminho de esperança. Um abraço, viu, Lia? Outro dia. Juliana, doutora Juliana, você não quer falar aí um pouco quem é a Juliana, que muitos não conhecem, mas eu conheço muito bem. Vou me apresentar, então. Eu sou a Juliana, sou advogada, né, atuo com direito à moradia aqui em São Paulo, e o Dito colocou um pouco da história de como nós nos encontramos, né, nós três. Tinha sido um período que eu cheguei em São Paulo, de Curitiba, né, estava me mudando de volta para São Paulo, fui trabalhar com o Dito me chamou para ajudar lá na União dos Movimentos de Moradia, e a gente estava naquele período em que a Vila Nova Esperança estava com mandado, né, de remoção para ser cumprido, acho que era 2011. E aí, com a busca, né, por ajuda, por apoio, para uma tentativa de reverter aquela situação de remoção da vila,
a gente acabou se encontrando, né? Eu estava naquele período atuando com o Dito lá na União dos Movimentos de Moradia, a gente ainda trabalha junto em todas as frentes, né? É uma parceria para a vida de nós três, né? Enquanto tivermos por aí, estamos juntos, né? Sim. Então foi assim que a gente se conheceu. E aí, pegando um pouco do gancho do que o Dito trouxe, né, de falar da importância do processo de organização para a luta por moradia, né? Nós, por exemplo, nos conhecemos num momento muito dramático, né, com o risco de remoção de mais de 480 famílias ali, e por meio de um processo muito próprio seu, né, Lia, que foi de muita resistência, de muita dor também, né, de muito sofrimento para conseguir paralisar aquela tentativa de remoção, né? Hoje não temos tudo resolvido ainda, mas eu acho que temos um caminho completamente diferente hoje. Né? Toda a organização, toda a conquista que hoje existe na Vila, com mérito seu e também com muita participação dos moradores, a gente tem uma possibilidade de outro tipo de desfecho, né, que não é a remoção, é a discussão da regularização. Principalmente porque nós tivemos mudanças importantes na legislação, que não vieram para nós, né, que não seria para a população de baixa renda, então teve uma mudança recente na lei, que foi a aprovação daquela lei de regularização fundiária, a 13465, 13465, e ela mudou completamente o tratamento sobre regularização fundiária, porque ela foi feita para regularizar imóveis de proprietários, de grandes pessoas atuantes no mercado imobiliário, e não para resolver a situação da família de baixa renda, mas trouxe ali um caminho também para nós. Então, hoje, nós nos valemos bastante dessa legislação. E aí eu coloco isso porque o argumento principal, né, que existe para a remoção de algumas comunidades, né, entre elas a Vila Nova Esperança, é a questão ambiental. Ainda existe uma visão de que não é possível a coexistência entre as pessoas, né, entre a moradia e o meio ambiente. E não, assim, na sua prática, né, na trajetória da Vila, vocês mostraram que isso não é verdade, que é possível essa coexistência, tanto que hoje vocês têm a horta comunitária, vocês têm uma cozinha experimental, vocês têm uma prática de outro tipo de tratamento com resíduos, né, e isso é muito importante. Mas tem locais que não têm essa organização toda, né, e ainda enfrenta bastante esse discurso que a gente fala que é o racismo ambiental mesmo, né, a ideia de que o pobre, a população de baixa renda só cria problemas para o meio ambiente. E essa legislação veio num sentido contrário, ela fala que áreas ambientalmente sensíveis, né, onde deveria ter ali uma preservação ambiental, ela não é impossível de passar por uma regularização, desde que sejam implementadas as medidas que diminuam qualquer tipo de impacto negativo ao meio ambiente, né? E aquilo que sempre foi luta das ocupações, das comunidades e das favelas, que é abastecimento de água e esgoto, que é o mínimo, né? Principalmente agora, e isso tinha que estar na centralidade da discussão em todo o país, que é a gente atravessar uma crise sanitária sem precedentes, né, com milhares de pessoas mortas, e muitas delas porque não tiveram a chance de sobreviver, né, porque ou foi negado o direito ao saneamento, e ao tempo todo a gente escuta na televisão, lave as mãos e mantenha a higiene. Se as pessoas não têm condições mínimas para manter esse tipo de hábito, de que forma eles vão sobreviver?
né? Então, a questão do saneamento é fundamental para a gente garantir a sobrevivência, a dignidade e a saúde das pessoas. Antes a gente falava, parecia discurso, né? Mas não, hoje a gente está vendo na prática que é real, que é verdadeiro. E não só a questão do saneamento, mas a garantia de permanência nas suas casas. Então, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Como o Dito colocou, a gente tem um futuro incerto e muito duro, que é de empobrecimento da população, de aumento exponencial do desemprego, então as pessoas terão condições cada vez menores de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, o Estado ele não vem para socorrer isso, ele não vem para auxiliar, para diminuir os efeitos desse contexto perverso que a gente está enfrentando. Mas ele vem com o seu braço armado, ele vem com um sentido repressivo, né? Então, não só garantindo formas de proprietários tirarem as pessoas do que eles consideram suas terras, mas a própria prefeitura, o próprio Estado, adotando medidas para praticar despejo durante a pandemia, né? Então, isso é muito alarmante, né? Isso precisa de denúncia. Então, acho que o Dito depois vai falar um pouco melhor sobre a campanha, mas é fundamental que todas as pessoas que militam no direito à moradia ou que estão ali na ameaça de serem removidos da sua casa, de somar nessa campanha de forma urgente, né? Porque hoje nós não temos qualquer tipo de alternativa habitacional, né? Tínhamos ali um programa que era o Minha Casa Minha Vida, no governo federal, né, que foi uma conquista histórica dos movimentos sociais, né, que não foi um insight de nenhum governo, né, mas foi atender a uma luta antiga e histórica. Nós tivemos o desmonte dessa política habitacional depois do golpe contra Dilma. Então, o programa foi simplesmente paralisado e hoje ele deixa de existir, né, com a criação de um outro programa que não sabemos nem como que vai ser a operação e de que forma que vai atender e se vai atender as famílias de baixa renda, que é de 0 a 3 salários, né. E também na prefeitura, e aí é o papel importantíssimo, né, da gente fazer esse debate para uma campanha para o legislativo municipal, né, Lia? E eu boto muita fé em você, porque eu conheço não só a sua história, mas toda a tua capacidade, teu compromisso, tua ética, né, enfim, tua seriedade. Mas também no município nós não temos nada funcionando, não temos nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de programa em execução, né? E sequer aquele Bolsa Família, que antes era ali concedido às famílias que estavam extrema, vulnerável, não existe mais, né? São casos muito específicos e raros que têm o atendimento pela prefeitura, e auxílio aluguel não resolve o problema de moradia de ninguém, né? Enfim, então era um pouquinho disso que eu queria colocar, mas aí a gente continua conversando aqui para não ficar falando o tempo todo. Legal. Então, é isso mesmo, doutora. Eu vejo dessa forma, tem que ir para a Câmara, tem que ir para esses espaços, pessoas que sente na pele, sabe, a gente tem que dar voz, sim, para as pessoas que estão na periferia, nas comunidades, porque quem está lá em cima não está nem aí para quem está aqui embaixo. Então, chegou o momento da gente se conscientizar e fazer a coisa certa. Eu sei quanta gente sofreu, o Dito, e você, doutora Juliana, sabe o quanto a gente sofreu aqui, ainda sofre, faltando os nossos direitos básicos, né? Porque ter esgoto é uma coisa de... Não é... Eu sempre falo, esgoto não é questão de vaidade, esgoto é questão de saúde pública. Então, não importa se o espaço é irregular ou não, tem forma de fazer esgoto sem prejudicar o meio ambiente, tem esgoto ecológico que pode fazer até com reciclagem, porque eles não faz isso dentro das comunidades. A água é um direito que a pessoa tem. Então, a água é saúde. Olha agora essa pandemia, o que está acontecendo. Será que um desses que estão no poder
Será que se tivesse a família deles no lugar desses que não tem água, não tem esgoto, como que eles iam se sentir? Então, eu acho que a gente está chegando a hora e está na hora de todos acordar e ver quem realmente faz, quem não faz, e procurar se conscientizar e ver a realidade, porque muita gente parece que não está enxergando a realidade. E chegou o momento da gente ver essa realidade. Essa pandemia, esse Covid-19, ele não veio só para matar, ele veio também para ensinar, para mostrar para as pessoas que elas têm que ser mais humildes, que não adianta ter dinheiro, o Covid não está respeitando quem tem dinheiro, não. O Covid não está respeitando ninguém, não está olhando se é branco, se é preto, se tem dinheiro, se não tem, ele está levando todos que passar pela frente. Então, quem não está indo, dê graças a Deus, e vamos lutar para melhorar, para não ir muito mais do que já foi, porque eu estou vendo a hora, já tem mais de 100 mil pessoas mortas, eu estou vendo a hora de chegar a 200, e a gente tem que fazer alguma coisa para poder evitar mais morte. Então, Dito, eu queria que você falasse um pouco dessa campanha de despejo zero, porque assim, gente, às vezes, quando a pessoa está morando no espaço, eles querem tirar porque o espaço traz vantagem para eles, eles inventam que é um espaço de preservação ambiental, eles inventam que é de risco, inventam que é contaminado. Então, se a pessoa não for esperta e começar a buscar de verdade o que é o teu espaço, você perde. E uma coisa que eu deixo bem claro e sempre falo, não precisa tirar as pessoas do espaço porque é um espaço de preservação. Você tem que ir lá e ensinar aquelas pessoas a conviver com aquele espaço, porque não adianta você preservar a mata e não preservar a vida. A mata com o ser humano, os dois é natureza, tem que andar junto. Só precisamos ensinar eles a conviver com a natureza. É isso que eu vejo, e a cidade de São Paulo inteira está precisando de mais sustentabilidade, de mais coleta. A gente tem que fazer o quê? Vamos valorizar os catadores, que eu vejo muito, porque os rios estão enchendo de entulho, de sofá velho, um monte de coisa jogado dentro dos rios, e não está muito mais por causa desses catadores. Então, a gente tem que conscientizar a cidade de São Paulo a jogar o lixo no lugar certo, e também proteger e ajudar os nossos catadores, que é eles que fazem a diferença. É isso, Dito, vai lá. Então, Lia, queria, em primeiro lugar, saudar, né? Eu vi sua live com o Roberto, né? Tenho acompanhado você, né? Pelas redes sociais, né? Muita atenção, né? E o Roberto é um amigo nosso, né? O Roberto Catador, né? Do Movimento Nacional, da Coordenação Nacional, né? Do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras, né? De materiais recicláveis, né? E essa é uma luta mesmo, né, que nós devemos valorizar. Infelizmente, aqui em São Paulo, né, nós lá do Centro Gaspar Garcia, né, Juliana, acompanhamos uma cooperativa, né, que é a cooperativa de catadores lá, a Coopere, né, e a gente tem visto como tem sido difícil, né, para os catadores de materiais recicláveis, para as cooperativas aqui na cidade de São Paulo nesse momento, né, não há uma valorização, né, dos catadores. Então eu queria fazer primeiro esse registro, né, para você, né, e também para nossos ouvintes, o pessoal que está participando aqui desse debate. A segunda questão é em relação à campanha Despejo Zero, né, nós estamos, né, desde de julho, né, no dia 23 de julho, nós fizemos o lançamento da campanha, né, mas um pouco antes, já, né, no mês de junho, a gente começou toda uma mobilização, né, aqui no estado de São Paulo, né. Já em maio, né, a gente já começou essa mobilização, quando a gente começou a perceber uma série de despejos e remoções que estavam acontecendo em todo o estado de São Paulo, né? Na cidade, por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto, né, aconteceu, né, já são 6 remoções, né, administrativas ou judicial na cidade de Ribeirão Preto, né? E a cidade de Ribeirão Preto, então, ganhou o título de campeã das remoções, né? Em segundo lugar está São Bernardo do Campo. Tem um prefeito lá que chama Orlando Morando,
mas nós demos o nome dele de Orlando Desmoronando, né? Porque ele fica derrubando a casa do povo e não é morando coisa nenhuma, né? Então, a gente está nessa luta, né, nacional, e aqui no estado de São Paulo, né, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, em parceria com várias organizações, protocolou um pedido junto ao Tribunal de Justiça, né, que, né, o TJ aqui no estado, o Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, aqui na praça, né, aqui na Praça da Sé, né, no centro de São Paulo. Então, aqui no centro de São Paulo, né, nós fizemos protocolamos uma denúncia, né, sobre essa situação dos despejos e remoções no estado de São Paulo. Mas o Tribunal de Justiça, né, não atendeu o nosso pedido. Nosso pedido era simples, né, para que eles emitissem uma recomendação aos juízes para que suspendesse a remoção durante a pandemia em todo o estado de São Paulo. Mas, infelizmente, eles não atenderam, né, o nosso pedido, né, dizendo que os juízes são autônomos, né, então não poderiam interferir na autonomia dos juízes. O que é a autonomia do juiz, eu pergunto-lhe, em relação à vida, porque despejo, nesse tempo de pandemia, é uma questão de vida ou morte. Aliás, é uma questão mais de morte do que de vida, porque você perder sua casa durante a pandemia, o seu risco ainda é muito, muito maior, né, de você perder a sua vida, né? E você passar lá no centro de São Paulo, ou ali debaixo ali do Minhocão, né, você vai ver que tem famílias inteiras, né, morando debaixo do Minhocão, mães, pais com criança, né, numa situação de calamidade, né, porque foram removidas e despejadas das suas casas durante a pandemia. Isso porque o Tribunal de Justiça, aqui no estado de São Paulo, decidiu preservar a autonomia dos juízes, né, juízes que recebem auxílio moradia, né, juízes que recebem uma série de benefícios, né, e que a gente sabe, né, vamos dizer assim, a suntuosidade do tribunal, não sei se vocês já... Certo? Nós já entramos, né, Lia, porque já fomos tanto lá no Ministério Público quanto no Tribunal de Justiça para tratar dessas questões. Se a gente for ali naquela Conde Sarzedas, ali onde fica ali o Palácio da Justiça, ou o tribunal ali no centro, ali na Praça da Sé, né, a gente vê a suntuosidade desses espaços, né, e aí, com tanta gente, né, morando em situação precária, ou com tanta gente morando nas ruas ali na Praça da Sé, naquela precariedade. Esses juízes deveriam ter vergonha na cara, né, de decidir, de ter tamanha crueldade de decidir numa reintegração de posse, quando a gente sabe que grande parte dessas ações são para atender o interesse da especulação imobiliária, em grande medida, né? A gente tem acompanhado lá no Centro Gaspar Garcia a quantidade de imóveis que não cumprem a sua função social, né, não tem nenhuma urgência em decidir a reintegração de posse, mesmo assim, né, os juízes decidem, né, com a maior crueldade, com a maior cara de pau, né, porque esses caras são aliados ao interesse da especulação imobiliária, eles são filhos de fazendeiro ou donos de terra, de imóveis aqui na cidade de São Paulo ou no estado, são fazendeiros, atuam desse jeito, Lia. Por isso que eles decidem contra o nosso povo, né? Então, essa é uma questão de classe, né? Não vamos acreditar nessa balela, né, que juiz, né, tá decidindo porque tá discutindo com base no seu senso de justiça. É um ou outro, né? E a gente tem, né, felizmente, né, a gente pode dizer, Lia, né, que nós temos também alguns juízes, né, que ainda, nesse momento, têm tido, sim, a sensibilidade, né, ainda bem, né, a sensibilidade, né, então eu também aqui não posso ser também generalista, né, porque também seria cometer também um erro, né, tem alguns juízes, né, não é a estrutura do Poder Judiciário, mas são juízes que têm feito, né, tomado decisões para suspender nesse momento a reintegração de posse. Mas nós temos tido muitos juízes, né, infelizmente, eu estou acompanhando um caso no Amazonas, né, que é uma comunidade indígena, né, num bairro chamado Tarumã, em Manaus, né, uma comunidade que estava lá há 30 anos, né, e aí o juiz, em favor de uma empresa chamada IBK, uma incorporadora, uma investidora lá imobiliária, despejou as famílias que estavam morando há 30 anos. Depois, com o recurso, né, do Ministério Público Federal, ele falou, mas era comunidade indígena,
agora tem que reintegrar o investidor imobiliário que ocupou a área indígena. Então, é isso que está acontecendo, né? Esses absurdos pelo Brasil afora, né? Situação de despejo em João Pessoa, por exemplo, que deixou criança, pessoa no sol, como se fosse num presídio sentado sobre as mãos para cumprir ordem de reintegração de posse sob mira de arma de fogo. Ou o que aconteceu, por exemplo, lá no Quilombo, Campo Grande, no sul de Minas, né, para atender o interesse, né, de grandes latifundiários, né, o governador Zema autorizar, né, junto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reintegração de posse, ou surpreender famílias com despejo, como aconteceu na cidade de Diadema, aqui, né, a prefeitura de Diadema, em aliança com a Ecovias, né, e o judiciário, sem nenhuma emergência, remover as famílias ali na região de Diadema, né, no bairro do Serraria, na saída para Santos, né? Então, são situações absurdas, inaceitáveis, que nós precisamos denunciar, né, e dizer, né, sem nenhuma dúvida, né, que nós, sem nenhum medo, né, é que essas pessoas, né, não têm nenhuma sensibilidade, não têm a menor vergonha na cara de tomar esse tipo de decisão. Mas é bom também que se diga que há também juízes, né, como eu já disse, que têm também tido a sensibilidade nesse momento, e então a gente também tem que agradecer, louvar também, né, e parabenizar também esses juízes, né, que têm tomado decisões nesse momento, pelo menos, de suspender a pandemia. Nós estamos de suspender as reintegrações de posse no período da pandemia. Desculpe aqui a confusão verbal. E a outra questão, né, é que eu estou bravo, Lia, com essas coisas, né? E a outra coisa é em relação também, nós estamos numa outra campanha, para concluir, para passar para a Juliana, para aprovar, né, um projeto de lei na Câmara dos Deputados que vai ser muito importante, né? A gente tem um projeto de lei da deputada do Partido dos Trabalhadores, a deputada Natália Bonavides, uma jovem deputada do Rio Grande do Norte, é o PL 1975. Esse PL é muito importante porque ele vai determinar, né, a suspensão dos despejos nesse período. Então, nós estamos numa mobilização nacional e internacional, né? Nessa semana agora, inclusive na terça-feira, nós vamos ter uma reunião com o Alto Comissariado da ONU, né, dos Direitos Humanos, com o UN Habitat Brasil, né, inclusive com a representação do Cone Sul. Já tivemos uma reunião com o relator da ONU, já encaminhamos denúncia à relatoria da ONU para o direito à moradia adequada. No dia 4 de setembro, nós fizemos uma reunião com o relator. O nome é um indiano, né, o nome dele é Balakrishnan Rajagopal, né, e esse relator, né, para o direito à moradia, né, fez um pedido veemente ao governo brasileiro para que suspenda os despejos no Brasil nesse momento. O Brasil, nesse momento, Lia, nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia ambiental, né? Você que é um ambientalista, né? É só conhecer a Vila Nova Esperança, né, para ver, né, como você é uma ambientalista popular, né, do povo, né, e como você tem, né, mudado a vida do povo da Vila Nova Esperança a partir de um trabalho que foi, claro que é muito complexo tudo que aconteceu, mas a gente sabe que tudo é muito simples, né? A partir de uma horta, de um trabalho depois, né, que ganhou o coração e a alma de um monte de gente que tem apoiado você nesses projetos, né? Gente que mora na Vila Nova Esperança e gente de fora da Vila Nova Esperança, né, que tem apoiado, né? Organizações nacionais e internacionais que têm apoiado essa luta. E eu queria confessar para você, Lia, eu queria uma Vila Nova Esperança em cada canto dessa cidade, né? Obrigada. Meu sonho, né, e meu desejo, né, é que a Vila Nova Esperança seja uma Vila Nova Esperança em cada canto. Eu queria que... Eu vivo falando para onde eu vou, e olha que eu ando nas favelas nessa cidade, né? E eu falo, conheçam essa experiência, né? Conheça a experiência da Vila Nova Esperança. Conheça como uma liderança popular é capaz de transformar a vida do povo em uma comunidade a partir da sua luta, né? Sua luta individual, porque precisa de uma vontade individual para fazer isso, mas também coletiva, que ganhou também o coração de um monte de gente mundo afora, Brasil afora, cidade afora, por causa dessa experiência de vida. E você, a partir dessa experiência popular, né, ambiental, você também, né, mudou, né, as posições, né, do próprio Ministério Público, que ainda de fato não teve uma mudança radical, mas pelo menos recuou, né,
na determinação, né, radical de cumprir essa ordem de reintegração de posse, né? E a gente sabe a luta que a gente fez por causa disso, né? A briga foi pesada, né? E também, né, a própria CDHU, você tem me dito, né, que a própria CDHU mudou de posição, né, a partir, né, desse trabalho que foi feito e que a Juliana aqui fez referência. Então, pessoal, eu não quero que falar mais, senão eu fico aqui ocupando a live toda, né, falando, né, de tudo isso, né? Mas eu queria, mais uma vez, né, dizer, né, para vocês, né, que eu estou muito feliz, né, com esse projeto, né, que você vem levando à frente, né, e que, quiçá, né, todo mundo, né, que mora nas favelas em São Paulo, nas comunidades, pudesse transformar suas comunidades a partir dessa experiência que você tem. Eu cobro muito isso de você, eu falo, Lia, você tinha que ir para as comunidades, né, para as favelas, e mostrar para o povo o que você faz na Vila Nova Esperança, né? Porque eu sei que é muito difícil também, porque o trabalho que dá fazer isso demanda que às vezes a gente fica o tempo inteiro cuidando da comunidade e da vila, né? E até te perguntei, Lia, quantas pessoas faleceram com o Covid na Vila Nova Esperança? Porque eu tenho dados de comunidades que faleceram muita gente, né? Aí você falou, olha, aqui na Vila Nova Esperança, o impacto, né, teve impacto, né, mas não foi tão grande graças ao trabalho que a gente fez, né? Então, depois até eu queria que você pudesse comentar sobre isso, né? Então, eu queria parabenizar vocês pelo seu trabalho, né? E parabenizar todo mundo que te apoia nessa luta, viu Lia? Né? A gente, quando você nos convoca, nós vamos, né? E você sabe, né? Pode contar com a gente, né? Era isso que eu queria aqui dizer, queria passar um pouco a palavra para a Juliana também, para ela falar um pouco. E a Juliana, inclusive, escreveu, né, no trabalho dela de mestrado, né, lá na UFABC, ela contou um pouco essa história da Vila Nova Esperança, e ela também tem acompanhado de uma maneira mais intensa, né, a ação de uso capião, né, que tramita também em favor da comunidade, né, e a gente tem acompanhado toda essa luta ambiental que você está fazendo, essa revolução ambiental que você está fazendo na Vila Nova Esperança, né? Isso aí, Dito. Muito bom. Então, Dito, isso a gente quer levar para a cidade de São Paulo. Por isso que hoje eu quero sair levando isso para a cidade inteira de São Paulo. Eu quero que São Paulo tenha mais Vila Nova Esperança. E, para isso, as pessoas têm que me ajudar, né? Como você está fazendo, falando para as pessoas como que eu fiz o trabalho na Vila Nova Esperança, transmitindo para elas, porque um dia eu falei que eu queria que, logo quando eu entrei em Vila Nova Esperança, chegava na prefeitura, ninguém sabia onde era Vila Nova Esperança. Um certo dia eu falei para os moradores aqui que eu ia lutar para fazer com que a Vila Nova Esperança fosse reconhecida nos 4 cantos do mundo. Ainda não está, mas já estou chegando lá, viu, Dito? Agora mesmo o Banco da Argentina pediu para divulgar o nosso trabalho no site deles, e nós estamos fazendo isso. Então, cada vez mais, só gratidão, agradecer, Dito, muito para você e a Juliana, porque foi vocês, eu sempre agradeço e digo, primeiramente Deus, depois vocês, que sempre estavam ali do nosso lado. A Juliana, até meia-noite, às vezes eu fico chamando ela, doutora, aconteceu isso, e ela está ali, você está ali nos ajudando. Então, eu não só agradecer a vocês, mas a CMT, todos os movimentos de moradia, eu sou grata, agradecer a CMT, como é CMT? Não sei. CMP e a União de Moradia. CMP, a União de Moradia, eu agradeço a todos, os movimentos sem terra, os sem teto, eu agradeço a todos. Se hoje Vila Nova Esperança se tornou uma leis de interesse social, Dito, eu agradeço a Deus e a vocês que estavam ali, muita gente que me ajudou naquele momento que era um momento de votação, tinha que ter muita gente. Quando eu vi ali naquele último dia de audiência pública, que eu cheguei para entrar, não sei se tu lembra, a polícia estava feito um cordão, chegou você e a menina do MST e falou, Lia, você tem que entrar, né?
e você chegou, Lia, por que não entrou? Eu digo, Dito, eles não querem deixar eu entrar, e chegou você, que eu não lembro o nome da menina agora, e fez eu entrar, falou para a polícia que eu tinha que entrar, que eu fazia parte de uma associação. Então, dito isso para mim, todos que me ajudaram, eu não esqueço de nenhum. Então, para mim, isso é muita gratidão. Eu agradeço sempre as pessoas que me ajudaram. Deixar um pouco a doutora Juliana falar, porque senão também eu vou ficar falando a tarde inteira, doutora. Não, mas eu adoro ouvir. Enfim, Lia, eu acho que o que fica para a gente, né, é que todo esse momento que a gente está atravessando, que a gente está vivendo, mostram para a gente que a gente tem que recuperar a discussão sobre o que é moradia digna. A todo tempo, né, a gente tem uma preocupação enorme para que as pessoas não sejam despejadas, e eu acho que isso é o principal, né, porque sem ter onde ficar, as pessoas ficam muito expostas, elas não conseguem nem se organizar para conseguir ter acesso a trabalho, educação, mas da gente lembrar sempre que a luta por moradia, ela é muito maior do que só o teto e a parede. Ela faz uma discussão sobre o acesso à cidade, sobre a participação. Então, o movimento de moradia, ele é uma escola, né, alguns assim que têm isso como bandeira, porque ele mostra que por meio de uma participação direta, por uma autogestão, você alcança resultados muito mais significativos, do ponto de vista de pertencimento mesmo. Né, a participação ela é fundamental para que você se identifique com aquilo. Então, por isso que eu sempre falo das experiências da União dos Movimentos de Moradia, né, e da CMP, porque a autogestão ela é um processo pedagógico gigantesco. Né? Quando a gente vai nos projetos que estão habitados, a gente vê que a contranarrativa está ali, que não é verdade que as pessoas acessam os programas habitacionais para querer vender, para querer fazer dinheiro com moradia. Ali está a prova disso, né? E eu acho que a Vila Nova Esperança ela tem muito disso também. As pessoas que estão ali na comunidade, elas têm uma história de envolvimento com o que hoje tem de resultado, que é muito importante. Né, que mostra que elas também são parte dessa história. Então, não é que a Lia sozinha alcançou todos os resultados, a Lia teve com quem contar, né, a Lia, teve gente que fortaleceu a Lia, né, não foi fácil, não foi, né, foram muitas reuniões que muita gente não comparecia, né, Lia, sempre teve uma dificuldade para que as pessoas sentissem um pouco do medo que a gente também sentia, né, do risco de remoção, e às vezes a gente ficava esperando as pessoas aparecerem, as pessoas não apareciam, aí a gente comentava, gente, mas por que não vem? Parece que já ganhou, né, então... Sim. Mas é porque é isso, o ser humano tem outras coisas da vida, e talvez eles se sentissem realmente seguros, né, de que o resultado não seria eles perderem a casa deles, né. Mas aí eu falo dessa questão, né, de toda essa dimensão da moradia, porque por mais que você tenha uma trajetória muito forte nisso, né, Lia, e também na questão da recuperação ambiental, de outro tipo de alternativa, né, de tecnologias e alternativas que sejam compatíveis com uma proposta sustentável, né, acho que essa sempre foi tua preocupação também. Mas que a gente tem que melhorar muito na questão da saúde, né, de acesso à saúde. A gente tem visto que nesse momento da pandemia muita gente teve dificuldade para acesso, né, aos hospitais. A gente não tem uma estrutura que dê conta, né, que realmente trate as pessoas da forma como elas devem ser tratadas. A gente vê diversas reportagens dizendo a quantidade de pessoas que deixaram de fazer tratamentos, por exemplo, de câncer e outros tipos de doença, mas não é porque as pessoas queriam, é porque a gente não tem estrutura apta a garantir que essas pessoas, durante um período de uma crise sanitária, continuem
continuem com seus tratamentos, né? Então, enquanto a gente não está com uma situação de doença na saúde, isso parece muito distante de nós. Mas quando a gente sabe, né, a impotência que dá quando a gente está com alguém da família doente, precisando do sistema público de saúde, né? Por isso que a gente tem que defender o SUS, para que tenha de verdade o acesso à saúde de forma universal. E falando sobre essas questões de acesso a políticas públicas, né, Lia, a gente lembrar também que, ao mesmo tempo em que o Estado não deu suporte às famílias para enfrentar esse momento da pandemia, né? Estou falando do governo do Estado de São Paulo mesmo e da própria prefeitura. Nós, pela articulação de enfrentamento à Covid, né, a gente fez um levantamento em algumas áreas, inclusive com a Vila, né? Nós fizemos aquele levantamento para saber o que está chegando de ajuda. E na maior parte dos lugares a resposta não está vindo ajuda nenhuma. Então, as ocupações, as comunidades, as favelas, elas ficaram completamente abandonadas durante esse período. O que ajudou a reduzir um pouco os efeitos, os impactos, foi uma rede de solidariedade criada ali entre algumas organizações da própria sociedade civil e movimentos populares para alcançar algumas cestas básicas e conseguir fazer uma distribuição em alguns lugares mais necessitados, né, desse tipo de apoio, porque senão não teria nada, né? O que a gente vê, e é alarmante, assim, é revoltante, é que enquanto as pessoas estão preocupadas em sobreviver, em fechar a conta do mês, a gente vê um abandono completo de uma política nacional de meio ambiente, né? A gente está vendo um desastre ambiental nunca visto no mundo nessas proporções. E também, no estado de São Paulo, o governador tem aproveitado esse momento, né, para passar um projeto de lei que simplesmente extingue empresas públicas aqui no estado de São Paulo, né, e algumas delas com papel fundamental pelo menos que deveria ser, né, que tem ali, entre a sua finalidade, assegurar acesso à terra ou à moradia, como é o caso do ITESP e da CDHU, né, então tá em trâmite isso na Assembleia Legislativa. Isso, assim, é uma derrota gigantesca para a sociedade, né, para todos nós, e escancarar isso, né, dizer, olha, nós não temos mais política pública de habitação, nós não temos mais política pública de acesso à terra. Se você quiser, você vai ter que comprar no mercado, você vai ter que juntar dinheiro e comprar. Você não tem condições? Teu CPF está sujo? Você não tem condição de endividamento para pagar isso para um banco? Então, não acessa, né? Então, fica sem. Então, isso tem efeitos muito graves, inclusive no planejamento urbano, né? O mínimo que se avança durante um tempo, com a atuação dos conselhos e com algumas outras conquistas que às vezes são cavadas aí durante um governo, você tem um retrocesso enorme com um boom do empobrecimento da população, porque essas pessoas precisam morar de alguma forma, gente. As pessoas que precisam de moradia, elas não vão deixar de existir, né? Então, sim, elas vão fazer moradia em algum lugar. E aí, o que acaba acontecendo é que, obviamente, isso não vai ser dentro das regras do planejamento urbano, né? Vai ser dentro do que é possível, onde dá, né? Vai ser bater mais uma laje em algum lugar, ou vai ter que construir em cima de algum córrego, né, em algum talude, ou vai ter que derrubar uma árvore para construir, porque é isso que acontece, né? Não estou dizendo que é esse o caminho, mas estou dizendo que é isso que acontece. Enfim, era um pouco disso que eu queria colocar. É isso mesmo, doutora. Fala, Lia, eu ia comentar essa questão do PL 529, né? Porque o dia 22 agora de setembro, Lia, né, vai ter a gente está participando aí de um comitê articulado por várias organizações e entidades, né? E vai ter já, né, começar os processos de discussão e votação do PL, né, lá na Assembleia Legislativa, né?
Quer dizer, a sociedade civil não está tendo tempo nem de discutir, mesmo em meio a essa pandemia, né? O PL pode, como ele ganhou lá, o governador mandou em caráter de urgência, né? A gente, e a oposição lá também é muito pequena, né, na Assembleia Legislativa. Vai ter que fazer uma luta muito grande. Se não tiver uma mobilização popular muito grande, vai ser muito difícil barrar essa alteração, né? Vamos dizer assim, né? A pandemia, né, virou também, né, uma oportunidade para a direita, né, para esses setores, né, conservadores, né, ampliar, né, vamos dizer assim, né, a retirada de direito dos trabalhadores, né. No meio da pandemia, por exemplo, o Bolsonaro aprovou, né, lá na Câmara dos Deputados, né, claro, com o apoio do setor privado e tudo mais, empresarial, lá na Câmara dos Deputados, aprovou a privatização da água e do saneamento, né. E agora, aqui nós estamos vendo na Assembleia Legislativa em São Paulo, né, essa proposta de extinção, né, de 11 autarquias, fundações, retirada de recursos da FAPESP, né, também, né, do fundo para a educação pública, aqui das universidades públicas, né, da pesquisa. Então, o Dória é a outra face do Bolsonaro, né, ele quer esconder, ele falou que não é Bolsodória, ele é Bolsodória sim, né, e é um Bolsonaro piorado, porque ele é muito mais cruel ainda, né. A gente está acompanhando, por exemplo, também a violência policial na periferia de São Paulo. Foi ele que lá na campanha eleitoral, né, já no início do seu mandato, deu licença para a polícia matar aqui no estado de São Paulo os nossos jovens na periferia. Então, a gente não pode se enganar, porque às vezes ele faz um discurso aí que não é a favor do Bolsonaro, ele defende essa agenda do Bolsonaro, a agenda econômica do Paulo Guedes, eles são aliados, né? É apenas uma questão de discurso, né? Mas na prática, né? Eles atuam na mesma agenda e no mesmo diapasão, né? Dória, Bolsonaro, TV Globo. Não vamos separar esse povo, porque eles estão tudo juntos nessa agenda de morte contra o nosso povo, viu, Lia? Então a gente queria reforçar essa fala aí da Juliana Vance, né, sobre essa questão, né? Certo. Então, Dito, você me pediu para falar um pouco, eu vou falar bem rápido, como que está sendo essa coisa da pandemia aqui dentro da vila. É aquilo que eu tinha falado, aqui dentro da vila, graças a Deus, a gente teve 7 casos, teve pessoas que chegou a ser até internado, mas todos vitoriosos, graças a Deus, e nós vamos lutar, e sempre lutando, e nós já estamos pensando depois da pandemia, Dito, o que vai acontecer? Nós já temos mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Muita fome, muita falta de emprego. A fome não é porque vai faltar comida, a fome é porque vai faltar mesmo o alimento por falta de dinheiro, porque as pessoas estão desempregadas. Tanto que o que é que nós já estamos fazendo? Igual a gente nos preparamos para receber a pandemia, nós estamos também se preparando para receber o pós a pandemia. Estamos plantando, aumentando a nossa horta para plantar feijão, milho, abóbora, batata, para não deixar essas pessoas com fome, porque sabemos que vai vir muita fome. Aliás, já está tendo fome, vai vir muito mais. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós fizemos aqui o alojamento, Dito, até hoje, ninguém usou, as camas estão novinhas, do jeito que comprou, está montada lá, que a gente reformou a nossa associação para fazer isso, e graças a Deus não precisou usar. Então, nós temos feito um trabalho muito bom aqui dentro da Vila Nova Esperança. Sou muito grato aos moradores que estão unidos ali, porque o que nós precisamos para transformar é trabalhar no coletivo, ter participação da população, aí vem a educação, a união, aí é que faz a transformação. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Vila Nova Esperança, juntando o conhecimento de todos e fazendo a diferença, porque nenhum sabe mais do que o outro. Aqui dentro da Vila Nova Esperança, nós aprendemos um com o outro, nós respeitamos o saber de um do outro, e é isso que a gente precisamos na cidade de São Paulo, respeito um pelos outros. Não importa a sua
o seu, como é que diz? Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, o que importa é que você é um ser humano e tem que ser respeitado. Vamos respeitar as pessoas como ela é e ajudar e trazer a união. É a união que faz a transformação. E é isso que a gente tem feito aqui na Vila Nova Esperança. Tentado, de várias formas, unir as pessoas. E é isso dito, mas, doutora Juliana, queria agradecer a vocês de coração. Fiquei muito feliz por vocês aceitar fazer essa live aqui hoje junto, falar um pouco dessas coisas ruins que está acontecendo, que infelizmente a gente tem que falar, e mostrar para o mundo o que está acontecendo, porque muita gente não sabe. E quem sabe as pessoas ouvindo o que vocês falaram, vai se conscientizar e vai tentar pensar, agora é ano de eleição, pensar e se conscientizar também na eleição, conscientizar também no seu voto e fazer as coisas corretamente. A gente tem que aprender a valorizar as pessoas. E é isso que eu tenho para dizer para vocês e agradecer. E pedir às pessoas para me seguir lá, né, nas redes sociais, Lia Esperança 2020, e dito mais a Juliana também, agradece aí o povo, e é isso. Lia, não vejo a hora de poder dar um abraço em vocês. Obrigada, doutora. Estou morrendo de saudade de poder almoçar também aí na vila. E super agradeço você ter chamado a gente para fazer essa conversa também. Obrigada, doutora. Ô, Lia, viu, Juliana? A Lia, ela tem que dar... A gente pode almoçar lá, mas pelo amor de Deus, Lia, não me dá aquela pimenta que você me deu da última vez. Eu tô lavando a boca até hoje por causa daquela pimenta. Ai, que é a pimenta mexicana. Tem outra pessoa. Ô, Dito, aquela pimenta é louca, ela é muito ardida mesmo, Dito. É uma pimenta mexicana, ela é muito doida mesmo. Ai, meu Deus, saudade, gente. Foi muito bom. Saudade. Um abraço, Julia. Um abraço, Juliana. A Juliana, eu encontrei com ela essa semana, né? A gente fez aquele, como é que chama? Né? Agora não pode mais. Você faz igual o ET, né? Põe a ponta do dedo, assim, né? Então, mas eu fico seguro, logo tá tudo bem. Muita emoção também, viu, Lia, de te encontrar aqui nesse espaço, desejar muita sorte para você nessa sua jornada, né? Obrigada. E que a gente possa, na Câmara Municipal, formar uma grande bancada popular, né? Lá na Câmara, né? E que você possa estar lá na Câmara Municipal também, né? Ao lado do povo que você tanto ama, que você tanto defende, tá bom, Lia? Muita sorte no seu projeto, muita força para você, Juliana, que está aí também trabalhando todo dia, defendendo o nosso povo contra os despejos e as remoções, né? Para a gente continuar junto nessa luta na campanha Despejo Zero. Quem quiser entrar, depois conhecer a campanha, tem lá vai sair um site da campanha já na semana que vem, e também tem lá também nossa página no Facebook, é só buscar a campanha Despejo Zero, tem lá todas as lives, os debates, as discussões e as agendas, né? E lá encontra, né? Ou também a Lia tem meu contato, é só passar meu celular que a gente passa as informações, tá bom, Lia? Um abraço a todos e todas, força dessa luta. Tá bom? Beijo, Lia. Beijo, tchau. Beijo, gente.